Olá, gente, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Vamos lá, vamos dar início, à segunda unidade, certo? Com complemento nominal. Os complementos verbais nós já vimos em outras situações, mas mesmo assim vamos rever aqui, tá certo? Hoje. Vamos adentrar agora no complemento nominal, tá certo? Então vamos lá. De cara, eu preciso saber que o complemento nominal, ele se difere do complemento verbal justamente pelo seu antecedente. Como assim? O complemento verbal, como o próprio nome diz, ele completa o sentido de um verbo. E o complemento nominal, ele vai completar o sentido de um nome, que pode ser substantivo, certo? Advérbio ou adjetivo, certo? Coloquei aqui. Da mesma maneira que há palavras que complementam verbos, há palavras que complementam nomes. A essas palavras chamamos de complemento nominal. Complementa o nome e não o verbo. Complemento nominal é o termo sintático, ou seja, é uma avaliação, é dentro da análise sintática, tá certo? Que complementa nomes, isto é, substantivos, adjetivos ou advérbios, certo? Eu coloquei alguns exemplos para a gente ver aqui. Veja, o torcedor tinha muita fé em seu time. Vocês vão observar uma coisa muito importante no complemento nominal. Ele vem preposicionado, certo? Ele vem regido de preposição. Então, nós vamos observar, eu deixei bem definido aqui, bem destacado, o complemento nominal. Vocês vão observar que ele vem com a preposição em, tá? E ele vem, o termo todo, ele vem depois de um substantivo. Mas tem que ser substantivo? Não, pode ser advérbio ou adjetivo, só não pode ser verbo. Certo? Então, percebam que esse termo, ele completa o sentido de um substantivo, fé. Fé é um substantivo e não um verbo. Então, quando eu digo que ele complementa o sentido de um substantivo, eu vou dizer que esse termo é um complemento nominal e não verbal. A oposição votou favoravelmente ao governo. Então, o termo ao governo vem preposicionado, percebam esse a, é uma preposição, certo? E vem depois de um advérbio, favoravelmente. Se esse termo preposicionado, ele vem depois de um advérbio, eu vou dizer que é um complemento nominal e não verbal. Tenho necessidade de sua ajuda. De sua ajuda, percebo que é um termo que vem preposicionado. Veja o de. E vem depois do substantivo necessidade. Se vem depois de um substantivo, eu vou dizer que complementa o nome e não o verbo. Logo, complemento nominal. Ele tem orgulho do pai. O termo do pai vem preposicionado, percebam, e vem depois do substantivo orgulho. Se vem depois de um substantivo, nós vamos dizer que é um complemento nominal e não verbal. Então, o antecedente, a palavra que antecede o termo preposicionado, é quem vai definir a função exata desse termo. Daí a necessidade, da gente ter um conhecimento morfológico das palavras. Eu preciso saber a classe gramatical das palavras, senão eu vou ter dificuldade de saber o que é um verbo, o que é um substantivo, o que é um advérbio. Mas como morfologicamente a gente já trabalhou até agora, então você já tem essa base da morfologia, certo? Das classes gramaticais, e essa base vai servir agora de verdade para vocês na análise sintática, certo? Próximo, eu coloquei aqui uma tirinha. Já no primeiro quadrinho a gente já identifica algumas coisas. Eu tenho medo de avião? Percebam, vejam só. Aí aqui faz algumas perguntas acerca dessa tirinha. Diz assim, qual é a predicação da forma verbal tenho? Quando perguntar a predicação, gente, vocês vão ter que analisar a transitividade desse verbo, tá? Então, veja só. Então, analisando o verbo ter aqui, quem tem o quê? Percebam que depois do verbo ter não vem preposição. Se não vem preposição, eu tenho medo.
Se não vem preposição, medo é substantivo, certo? Se não vem preposição, eu vou dizer que esse verbo é um verbo transitivo direto, certo? O termo que vem depois do verbo é um complemento verbal. Vem depois do verbo, complemento verbal. Então, se a palavra medo, aí ele pergunta, como se classifica esse complemento? Ou seja, a palavra medo, se o verbo ter é um verbo transitivo direto, qual é a função sintática da palavra medo aí? Então, de cara, eu já sei que é um complemento verbal, tá certo? Existem dois, objeto direto e objeto indireto. O direto vem sem preposição e o indireto com preposição. Então, a palavra medo veio sem preposição. Se veio sem preposição, objeto direto. Então, verbos transitivos diretos pedem objetos diretos. Verbos transitivos indiretos pedem objetos indiretos. Tá certo. Mas depois do substantivo medo, que já descobrimos tanto a classe gramatical da palavra medo como a função sintática, né? É um substantivo e a função que exerce nesse contexto é de objeto direto, certo? Já descobri. Qual é a função do termo de avião que vem depois da palavra medo? Que é preposicionado. Olha o dia aí, tá certo? Então, veja, eu já descartaria a possibilidade de ser objeto indireto, gente, porque vem depois da palavra medo, não vem depois do verbo, certo? Então, ele complementa um sentido de um substantivo que é medo. Se ele vem preposicionado e vem depois de um substantivo, eu vou defini-lo como complemento nominal, certo? Veio depois do verbo, complemento verbal. Veio depois de um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio, eu vou chamar de complemento nominal, certo? Então, termo de avião, complemento nominal. Diferença entre o objeto indireto e o complemento nominal. É muito importante colocar isso aí, porque os dois vêm preposicionados na frase, tá certo? Como saber diferenciar um do outro? Então, vamos lá. É fácil perceber que o objeto indireto e o complemento nominal são ligados à palavra que antecede por uma preposição. Isso. São dois termos preposicionados, sim. Verdade. Entretanto, o objeto indireto é o complemento de um verbo, foi o que eu falei. E o complemento nominal é o complemento de um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio. Essa é a diferença. O antecedente. Coloquei mais uma oração aqui, ó. Eu necessito de sua ajuda. Então, o termo de sua ajuda vem preposicionado. E agora? Como saber se é um objeto indireto ou complemento nominal? Então, vocês vão saber a classe gramatical da palavra que antecede o de. Então, necessitar é um verbo. Se necessitar é um verbo, logo de sua ajuda vai ser o objeto indireto. Como tem logo abaixo, ó. Neste caso, a expressão de sua ajuda completa o sentido de um verbo necessitar, né? Necessito. Trata-se, portanto, de um objeto indireto. Vem depois do verbo? Objeto indireto, certo? Ainda na diferença entre os dois termos, vejam, eu tenho necessidade de sua ajuda. Veja que ficou diferente. Percebam que o termo de sua ajuda permanece o mesmo termo, vem preposicionado. Porém, a palavra que antecede essa preposição não é um verbo, tá? É um substantivo, necessidade, tá? Então, sendo um substantivo, eu já sei que esse termo preposicionado não vai ser um objeto indireto, vai ser um complemento nominal. Complementa o nome e não o verbo, certo? Neste caso, a expressão de... Eu coloquei aqui só para vocês terem essa informação. Nesse caso, a expressão de sua ajuda completa o sentido de substantivo necessidade. Trata-se, portanto, de um complemento nominal. Aí eu coloquei uma tirinha aqui, ó. Eu gosto de você, Garfield. Então, vejam só. A gente já percebe aí um termo preposicionado, que é de você. O termo preposicionado. Esse termo de você aí vem depois do verbo gostar. Percebam, vem depois de um verbo preposicionado, depois de um verbo. Se o termo preposicionado vier sempre depois do verbo,
Então, esse termo vai receber o nome de objeto indireto, certo? Próximo. Veja, eu trouxe algumas atividades para a gente pensar um pouquinho sobre o que foi dito anteriormente, certo? Escreva oi, né, para o objeto indireto e CN para complemento nominal, certo? Então, vamos lá. Letra A. Cuide de seus interesses. Percebam que o termo que eu destaquei aí, de seus interesses, vem depois de um verbo, do verbo cuidar, certo? O termo preposicionado que vem depois de um verbo vai ser sempre o objeto indireto. Então, na letra A, eu vou dizer que é oi, tá certo? Letra B. Temos confiança em nossos jogadores. Então, eu tenho aí o termo em nossos jogadores, preposicionado também, percebam. Mas esse termo preposicionado vem depois de um substantivo, confiança, percebam, e não de um verbo, é um substantivo. Então, se o termo preposicionado vem depois de um substantivo, eu vou chamá-lo de complemento nominal, CN, tá? Já organizamos a resistência a qualquer ataque inimigo. A qualquer ataque inimigo, né, vem justamente depois de um substantivo resistência e não de um verbo. Se o termo preposicionado vem depois de um substantivo, eu vou dizer que esse termo é um complemento nominal. Então, CN. A assistência às aulas tem sido normal. Então, as aulas, percebo que vem craseado, né? Esse A. Então, ele vem preposicionado. O que seria uma crase? É a junção, é a soma da preposição a com o artigo a. Aí o a passa a ser craseado, tá certo? Então, aí dentro tem uma preposição. Então, esse termo preposicionado vem depois do substantivo assistência. Se ele vem depois de um substantivo, eu vou defini-lo como complemento nominal, CN. Naquela situação difícil, recorremos ao diretor. Então, o termo preposicionado ao diretor, vem preposicionado, percebam o A, né? Ao diretor. Vem depois do verbo recorrer, ó. Vem depois de um verbo. Quando o termo preposicionado vem depois do verbo, nós chamamos de objeto indireto, oi, certo? Gostamos de pessoas sinceras. De pessoas sinceras vem preposicionado, olha o de aqui. E vem depois do verbo gostar. Percebam. O termo preposicionado que vem depois do verbo, nós vamos chamá-lo de complemento, nós vamos chamá-lo de objeto indireto. Depois do verbo, objeto indireto, que é o complemento verbal, certo? Tenho necessidade de conselhos. Então, o termo de conselhos vem preposicionado, olha o de, e vem depois de um substantivo necessidade. Nós vamos chamar esse termo destacado de complemento nominal, certo? CN. Outra atividade aqui, ó. Nesta frase, né, neste período, vamos dizer assim, tinha grande amor à humanidade, as ruas foram lavadas pela chuva, ele é rico em virtudes. Os termos destacados são... Gente, vê só, eu trouxe aqui um item importante, que é um conteúdo do nosso assunto anterior, né, que vimos anteriormente, questão das vozes verbais. Lembrem-se, vamos lembrar um pouquinho. O agente da passiva é o termo que pratica ação na voz passiva, né? Lembram disso? Então, ele pratica ação. Só que o agente da passiva, ele vem preposicionado. Então, eu tenho, vejam só, eu tenho o objeto indireto que vem preposicionado, neste caso aqui. Eu tenho um complemento nominal, que é um termo também preposicionado. E tem o agente da passiva, que também é um termo preposicionado. Tá certo? Então, eu coloquei o agente da passiva até para rever, porque é um conteúdo, né, que vimos anteriormente e é pertinente colocá-lo aqui para a gente tirar as dúvidas, possíveis dúvidas. Veja, eu tenho aqui, tinha grande amor à humanidade. Então, eu tenho aqui um termo preposicionado, olha o aí com crase. Tenho, e vem depois do substantivo amor. Se o termo preposicionado vem depois de um substantivo, eu tenho um complemento
nominal, certo? No segundo item, as ruas foram lavadas pela chuva. Veja que eu tenho um termo destacado preposicionado pela aqui, ó, preposição. Mas só que as ruas foi um termo nessa oração que praticou a ação, né? As ruas não lavaram, elas foram lavadas pela chuva. Então, é o agente da voz passiva, né? Pela chuva. Percebam que o sujeito não é um sujeito agente, é um sujeito paciente. As ruas não lavaram, elas foram lavadas. Então, sofreram a ação verbal. Então, eu tenho pela chuva um agente da passiva. Ele é rico em virtudes. Novamente, eu tenho um termo em destaque, preposicionado, certo? E que vem depois da palavra rico, certo? E rico é um adjetivo aqui, certo? É um predicativo, é um adjetivo. Logo, eu tenho, pela ordem, tá? Dos períodos, eu tenho um complemento nominal, vem depois no substantivo amor. Tenho pela chuva um agente da passiva, que é o agente na voz passiva. E tenho em virtudes um termo preposicionado que vem depois de um adjetivo, complemento nominal. Então, a ordem, a opção correta seria complemento nominal, agente da passiva e um outro complemento nominal, letra E, a letra correta, tá certo? A letra E. Próximo. Veja. Assinale a alternativa em que o termo grifado é complemento nominal. Vamos analisar todos, tá? Não só ir no foco, na oração em si, mas vamos analisar outras orações, refletir um pouco mais sobre elas. A enchente alagou a cidade. Eu tenho um termo destacado aqui, a cidade, certo? É um termo que vem depois do verbo alagar, certo? Então, eu diria que essa cidade aqui é um complemento verbal, vem depois do verbo, tá certo? Neste caso, um objeto direto, certo? É um complemento verbal, não é um complemento nominal. Precisamos de mais informações, certo? Então, de mais informações é o termo preposicionado, olha o de aqui, ó, tá? Lembrando que esse a de cidade não é preposição, é um artigo, veja que não está com crase, certo? Teria, se fosse o caso, porque cidade é uma palavra feminina, mas não é, esse a é artigo, tá? Mas o de é preposição, tá certo? Então, vem depois, o termo preposicionado vem depois do verbo precisar. Quem precisa, precisa de quê ou de alguém? Exige a preposição de. Então, esse termo preposicionado eu vou chamar de objeto indireto. É um complemento verbal. Então, não é essa opção. A resposta ao aluno não foi convincente. Então, eu tenho aqui o termo preposicionado ao aluno, certo? Preposicionado, e vem depois da palavra resposta, que é um substantivo, certo? E se resposta é um substantivo, eu tenho sim aqui um complemento nominal. Então, o correto é a letra C. Mas mesmo assim, vamos analisar as outras duas, tá? O professor não quis responder ao aluno, só para a gente analisar mesmo. Ao aluno, preposicionado sim, porém, depois de um verbo, gente. Então, complemento verbal e não nominal, certo? Muitos caminhos foram abertos pelos bandeirantes, né? Os caminhos abriram ou foram abertos, né? Eles foram abertos. Então, os bandeirantes, que é pelos bandeirantes, que é o termo preposicionado, é o agente dessa voz aí. Foi ele quem praticou a ação nessa voz. Percebam que muitos caminhos é o sujeito paciente, pois ele sofreu, ele não praticou, né? É o agente da passiva, e o agente da passiva ele vem preposicionado. Então, esse aqui é um agente da passiva e não complemento nominal. Então, o correto mesmo, a letra, né, correta, alternativa, coerente, é a letra C mesmo, certo? Nós só analisamos as outras
para refletirmos um pouco mais sobre o conteúdo, certo? Pronto, gente. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Fiquem bem e até a próxima.